Guilherme Boulos partiu em defesa do STF, alegando que reconhece o papel crucial do Supremo na preservação da democracia brasileira, especialmente contra o que ele chamou de tentativas golpistas. Contudo, ele enfatizou que a Corte não é infalível e que nenhuma instituição está acima do bem e do mal. Vamos ouvir o trecho da entrevista de Boulos ontem no programa apresentado por José Luiz da Atena. O Supremo Tribunal Federal foi importante para o Brasil para preservar a democracia contra quem queria dar golpe de Estado. Ponto. Teve coragem. Funcionou a instituição. Pagou preço por isso. Funcionou a instituição. O Xandão tomou Magnitsky e por aí vai, mas teve coragem. Agora, isso não quer dizer que o Supremo ou qualquer outra instituição esteja acima do bem e do mal. Usou até uma expressão bem íntima, Xandão tomou a Magnitsky. Uma conversa até meio estranha, assim, num tom meio estranho, mas eu prefiro que você faça a sua análise, Guta Pini. Olha, Dani, já parece haver ali alguma tentativa de distanciamento da corte. Da mesma forma como a gente viu a OAB, nós vamos, acho que, entrar nessa pauta mais adiante, mas é aquele morde e assopra, é aquele, olha, o Supremo Tribunal Federal teve um papel importante na defesa da democracia, da soberania, mas nem todos não estão acima do bem e do mal. Essa proximidade do governo com o Supremo Tribunal Federal, neste momento, acaba depondo contra o governo do qual o Guilherme Boulos faz parte, porque as notícias mais recentes dão conta dessa participação em algum nível dessa convivência entre membros do governo com o Daniel Worcaro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu Daniel Worcaro no Palácio do Planalto, depois de uma articulação de Guido Mantega, que recebia R$1 milhão do Banco Master, porque estava também na sua folha de pagamento. Tem a questão do ministro Ricardo Lewandowski, que antes de assumir o Ministério da Justiça, também trabalhou para o Banco Master, logo depois que ele saiu do Supremo. Então, a questão também de Jacques Wagner, o líder do governo no Senado, que teria feito a indicação do Ricardo Lewandowski. Então, vejam, são muitos nomes em torno do presidente Lula, desse governo, e tem essa questão do Dias Toffoli também, que foi advogado do PT, é ministro do Supremo, e essas revelações dão conta desse resort Itanhaém, dessas mensagens entre o Worcaro e o seu cunhado, Fernando Zettel, cobrando aí um dinheiro, você já pagou 10 milhões, 15 milhões, no fim das contas 35 milhões. Então vejam, todo esse contexto envolvendo Daniel Worcaro e as relações também com ministros da Suprema Corte e a proximidade com o governo, ao que parece, o cálculo que está sendo feito é bom que a gente comece algum distanciamento. Tanto que os bastidores dão conta que esse próprio relatório que foi encaminhado pelo André Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, sobre o ministro Dias Toffoli, que foi encaminhado para o ministro Edson Fachin, esse relatório só pode ter sido produzido e encaminhado porque o presidente Lula autorizou. Pelo menos essas são as informações de bastidores que circulam lá em Brasília. Então vejam só, ano eleitoral, Boulos querendo reeleição, Lula querendo reeleição e todo esse imbróglio do Banco Master colocando essa sombra em cima também do governo e esse envolvimento de ministros do Supremo que tem sido evidenciado aí pelas notícias que estão sendo publicadas. Então, naturalmente, eles vão buscar algum distanciamento. Olha, Supremo, vocês foram importantes, nós somos favoráveis a esse julgamento dos golpistas, mas agora a gente vai aqui tocar a nossa vidinha, porque afinal tem as eleições em outubro. Muito bem, agora se junta a nós, Guta Pini. Rodrigo Constantino está chegando por aqui, vai conosco até às 10 da manhã no Jornal da Oeste, primeira edição. Deixa eu dar as boas-vindas primeiramente para o Constantino para trazer um ponto para a sua análise. Consta, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Daniel, bom dia, Guta, bom dia a toda a audiência da Oeste. Pois é, Constantino, a Guta está falando aí sobre esse ponto, né, de defesa de Guilherme Boulos, da esquerda ao Supremo Tribunal Federal, também como num segundo momento já tentando se esquivar ali, tentando demonstrar
um afastamento também da Suprema Corte e dos seus ministros. Vou querer te ouvir sobre esse ponto, mas vou acrescentar um detalhe, que nesse mesmo programa do José Luiz da Atena, Consta e Guta, Boulos revelou como é a forma que ele gostaria de agir contra adversários políticos. Será que vocês têm noção? Ele fez o seguinte, ele relembrou da péssima conduta de José Luiz da Atena, o apresentador do programa, ao dar uma cadeirada em Pablo Marçal, então candidato à Prefeitura de São Paulo. Para Boulos, aquilo ali, foi isso, dá uma olhada. Permite, da Atena, você falou da última eleição que nós disputamos juntos. Olha, independente de qualquer votação, você fez uma coisa que eu gostaria de fazer, que era lavar a alma do povo brasileiro. Vamos esquecer disso e vamos direto para a entrevista. Vai. Vamos esquecer não disso. Falemos e de cadeiras. Vamos esquecer disso. Mas lavou a alma. Isso aí é para isso, não, esquece isso. Isso é para toque-toque. Deixa para lá. Isso é para toque-toque. Pois é, Rodrigo Constantino, na cabeça do Guilherme Boulos, secretário da Presidência da República, o jeito que ele avalia como o mais adequado para poder tratar um adversário político é na base da cadeirada. Você se lembra muito bem, a Guta também, daquele episódio lamentável nas eleições de 2024 à Prefeitura de São Paulo. É uma turma que exala muito amor, né? E não é de hoje. Lembra, quem é mais velho, né, vai lembrar do Dirceu, Zé Dirceu, falando, né, em relação à eleição, à campanha com Mário Covas, e ele dizia, eles, os tucanos, precisam apanhar nas urnas e nas ruas. E, dito e feito, né, jogaram lá um monte de coisa em cima do Mário Covas na época, e a turma do amor venceu, justifica, de certa forma, a violência, né? Nós tivemos vários outros episódios, aquele professor Mauro Iazzi, comunista, dizendo que o que todo fascista, né, que é como eles chamam qualquer conservador, todo fascista merece é um tiro na nuca, e por aí vai, né? Então, infelizmente, é uma turma que justifica a violência, até mesmo o assassinato, muitas vezes, como vimos após a morte do Charlie Kirk aqui nos Estados Unidos. Muita gente justificando que aquilo ali, tudo bem, porque, afinal de contas, o alvo era um defensor do Trump. Quanto à fala dele sobre o STF, Daniel, eu concordo com a Guta, né? E sempre que alguém coloca uma coisa e coloca o mais, eu fico mais focado no que vem após esse mais, né? Quer dizer, o STF cumpriu sua missão, salvou a democracia, mas né, não pode ter carta branca e tudo mais. O que ele está querendo dizer com isso, né? Ele está querendo dizer com isso o que muita gente da velha imprensa está querendo dizer também, que, olha, até aqui, tudo bem ter abusado do poder, rasgado a Constituição, censurado pessoas, perseguido, criado presos políticos no país, tudo bem, porque era por uma causa nobre, era para impedir o bolsonarismo, era para atacar os meus adversários, os meus desafetos, e aí está tudo certo, né? Os nobres fins justificam quaisquer meios. Agora, uma vez que Bolsonaro já esteja preso e tudo mais, é preciso conter um pouco esse poder, porque senão o Alexandre de Moraes fica maior do que o próprio Lula, e isso não pode ser tolerado, não pode ser permitido. Afinal de contas, Alexandre de Moraes não é um petista histórico. Ao contrário, ele era um tucano, ele era ligado a governos governos tucanos, ele era filiado ao PSDB e por aí vai. Então, me parece muito claro, Daniel, que estamos diante desse grau de hipocrisia, né? Olha, vamos esquecer os abusos até aqui, vamos fingir que quem julgou e condenou o Bolsonaro e seu entorno a 20 e tantos anos de prisão não foram esses ministros autoritários e corruptos. E vamos zerar a pedra e daqui para frente vocês, por favor, comecem a agir como uma Corte Suprema mesmo. Quer dizer, é uma piada de mau gosto, mas é bom ver a OAB, até o Boulos, o Sakamoto no UOL, todos eles começando, pelo menos, a apontar os excessos atuais da Suprema Corte. Já é alguma coisa.